Olá, vamos falar nesse vídeo sobre o que de fato o STF decidiu no recurso extraordinário sobre a posse de maconha ou de cannabis para consumo. No recurso extraordinário havia pedidos, do recorrente, no caso pela absolvição e pela declaração de constitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, que criminaliza a conduta do porte de drogas para fins de consumo. Quanto ao caso concreto, o STF reconheceu a atipicidade da conduta. A questão da inconstitucionalidade foi analisada mesmo quando da fixação da tese, e aí, no caso, prevaleceu o entendimento pela inconstitucionalidade parcial sem redução de texto. Portanto, o texto do artigo 28 da Lei de Drogas continua inalterado, apenas foi afastada a sua aplicação no caso da posse de maconha na quantidade inferior à delimitada no julgado, que foi de 40 gramas. Vamos analisar isso um pouco mais à frente. E qual o efeito dessa declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto? É a do afastamento dos efeitos penais da posse de maconha para fins de consumo e, portanto, passou a ser considerado um ilícito administrativo. A sanção deverá ser prevista em lei, mas enquanto isso não acontece, a edição de uma nova lei, vai continuar sendo aplicado o artigo 28 da Lei de Drogas, mas apenas dos seus incisos 1 e 3. Portanto, as penalidades que anteriormente eram previstas de advertência, de prestação de serviço à comunidade e de medida socioeducativa, vai ficar apenas com a possibilidade de aplicação da advertência e da medida socioeducativa, ou melhor, da medida educativa, porque a segunda pena aqui, que era de prestação de serviço à comunidade, inclusive é prevista no Código Penal como uma das possíveis sanções, decorrentes das práticas de crimes. E é nesse caso aqui o STF está afastando todos os efeitos penais do porte de maconha abaixo da gramatura de 40 gramas. A gente vai ver que acima de 40 gramas ainda pode ser considerado conduta atípica. E não haverá prisão da pessoa que foi encontrada com maconha para fins de consumo. Essa pessoa será encaminhada à delegacia. Quanto ao procedimento, na verdade, houve uma certa divergência entre os ministros, pelo que pude verificar no debate, e isso não foi para a tese fixada, seria caso de encaminhamento à delegacia para firmar para ser realizado um termo de auto circunstanciado, o chamado TCO, para daí ser encaminhado o usuário da droga para comparecer em juízo, e aí será um procedimento de natureza cível. A competência para o processamento desse feito, por hora, será dos juizados especiais criminais, mas, segundo a tese fixada, cabe ao CNJ regulamentar para quem ficará essa competência. Ficou nos juizados especiais criminais porque eram os órgãos judiciais que já tinham competência para isso, mas há uma possibilidade de passar para os juizados especiais cíveis. Enfim, o CNJ vai deliberar sobre o assunto, enquanto não alterar, continua nos juizados especiais criminais. E, para deixar claro, porque nesse caso teve vários votos divergentes, cada voto trazia uma coisa diferente, o ministro Luiz Roberto Barroso, ao tentar ali consolidar o que foi discutido, a proposta inicial dele parecia ser a de não haver qualquer tipo de formalização naquele ato, ou seja, de não encaminhar o usuário para a delegacia. Daí os ministros Alexandre Moraes e Flávio Dino argumentaram que o procedimento do juizado especial criminal se inicia a partir do TCO. Então, pelo que, apesar de não constar na tese, me parece que o procedimento seria o de encaminhar o usuário à delegacia para daí ser subscrito um termo de auto circunstanciado, e aí ele vai ser
depois, e nessa oportunidade ele vai ser notificado a comparecer em juízo com a maior brevidade possível. Então, voltando aqui, e quanto à droga, ela será apreendida. Então aqui a gente também observa que seria uma falácia dizer que houve uma liberação das drogas, porque tanto a droga continua sendo apreendida e também, apesar de não haver prisão, haverá sanções a serem aplicadas ao usuário. O próximo ponto relevante, então, é do que foi definido como conceito de posse para consumo. Então, para ficar claro, não foi analisado nesse recurso a posse de outras drogas que não seja maconha. Então, quanto às outras drogas, continua da mesma forma. A análise análise de saber se é usuário ou traficante vai depender das circunstâncias do caso concreto, não há nenhum parâmetro definido. E no caso da posse de cannabis, aí houve uma extensa discussão sobre qual seria a gramatura a ser adotada como um critério objetivo, e prevaleceu o entendimento de aplicar 40 gramas ou 6 plantas fêmeas. No caso, havia outras correntes, né, e consideraram as práticas já adotadas por vários países. Aqui é uma lista bem resumida, porque no voto, por exemplo, do ministro Gilmar Mendes, tem uma lista, tem algumas páginas com possíveis soluções. Algumas lá com índices bem baixos, como por exemplo 5 gramas. Mas as que foram de fato consideradas nos votos dos ministros foram de 25 gramas, de 40 gramas e de 60 gramas. E aí destaque que a de 25 gramas vem da experiência de Portugal, que lá eles consideraram que isso reflete 10 doses diárias. No Uruguai, que foi o que prevaleceu, foi de 40 gramas. E na Espanha se adota um limite de 100 gramas de maconha para caracterização de maconha para uso próprio, para consumo próprio. E quanto a isso, tem uma informação no voto do ministro Gilmar Mendes, no sentido de que, segundo um estudo aqui no Brasil, a média da quantidade de drogas encontrada nas prisões em flagrante, e por sinal são 80% dos casos são de prisão em flagrante, é de 66 gramas e meio. Então a maioria dos casos do Brasil estaria aqui acima, na verdade, desse limite de 40 gramas. Né? Prosseguindo, e outra questão que foi colocada é de que esse limite de 40 gramas se trata de uma presunção relativa. Isso significa que isso diz mais respeito à distribuição do ônus da prova. Então, se tem menos de 40 gramas, se presume que a pessoa é usuária de drogas e não traficante. Se for encontrado mais de 40 gramas, por outro lado, será possível ainda que a pessoa que foi encontrada com essa droga comprove que não é traficante mediante prova de outros elementos. A diferença é que abaixo de 40 gramas o ônus será da acusação e acima de 40 gramas o ônus de comprovar que não é traficante será da defesa. Então, quais são aqueles elementos que o julgado apontou que podem afastar essa presunção de porte para consumo? Aí foi destacado a forma de acondicionamento, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, instrumentos de mercância, entre eles balança, registro de operações comerciais e contatos de traficantes e usuários no celular da pessoa que foi encontrada com a droga. Como eu disse, isso tudo é ônus da acusação de produzir essa prova se foram encontrados menos de 40 gramas. E nesses casos aqui, em que estão presentes esses elementos aqui, então lavrado um auto de prisão em flagrante, então não é aquela situação do TCO, que seria para o caso disso aqui não estar presente, e no auto de prisão em flagrante, a autoridade policial deverá descrever de forma minuciosa
esses elementos aqui, entre outros, né, que podem existir, que para justificar o afastamento da presunção. E ficou claro e expresso que é vedado o uso de critérios subjetivos ou arbitrários pela autoridade policial. E na audiência de custódia, da mesma forma, o juiz deverá considerar essas razões apresentadas para verificar a tipicidade ou não da conduta. De outra mão, se a quantidade da droga está superior a 40 gramas ou 6 plantas, aí, como eu disse, outras circunstâncias também podem levar à tipicidade da conduta da posse para consumo, que aí, nesse caso, o ônus será da defesa, certo? Então, vou tentar aqui fazer um resumo, né, do fluxo processual. Se uma pessoa foi encontrada com maconha, né, e aí vai ter a diferença. Se é até 40 gramas ou 6 plantas, haverá a apreensão da droga, a pessoa será encaminhada para a delegacia, sem prisão em flagrante, haverá apenas um TCO e notificação para se apresentar em juízo em outra data, né? E aí, por enquanto, a competência para isso é do Juizado Especial Criminal, mas o CNJ poderá alterar essa competência quando for regulamentar esse procedimento. Se é acima de 40 gramas, aí eu já disse, né, que outros elementos podem afastar a presunção de que isso aqui é tráfico de drogas, mas a princípio, né, se realiza um auto de prisão em flagrante e aí é realizada uma audiência de custódia. Então aqui cabem algumas considerações, né, que ficou claro, primeiro, que o STF não apoia o uso de drogas, né. Em todos os votos ficou claro que o uso de drogas faz mal à saúde, não é recomendável, né. A questão toda em discussão, e lá na frente eu vou analisar os fundamentos do voto do ministro Gilmar Mendes, relator do acórdão. A questão é se é proporcional ou não a aplicação de uma sanção penal para quem é encontrado com drogas para consumo. Nesse caso aqui específico, o porte de maconha, né? Então, não houve a liberação das drogas, apenas para consumo, o porte de maconha para consumo, por enquanto, é considerado um ilícito administrativo, e as sanções que são aplicáveis, por hora também, são as de advertência e uma medida educativa, além da apreensão e descarte da droga, né? Por outro lado, o tráfico de drogas ele continua sendo crime. Então, em nenhuma medida foi legalizada ou descriminalizada também, ou ainda despenalizada a venda de drogas. E, como eu já disse também, apenas foi analisada a situação da maconha. Quanto às demais drogas, continua com o mesmo regime que havia antes desse recurso extraordinário. Então, não há limite definido, será analisado em cada caso concreto se é tráfico de drogas ou se é de uso de drogas para consumo. Da mesma forma, a tese fixada também não afasta o caráter penal do porte de outras drogas para consumo. Isso está presente no julgado apenas para a maconha. Portanto, né, se for, por exemplo, um porte de uma pequena quantidade de cocaína, ainda que para consumo, essa tese aqui não se aplica, pelo que continua sendo ilícito penal, na forma do artigo 28 da Lei de Drogas. Vale ressaltar, né, que, como eu já disse aqui anteriormente, a inconstitucionalidade foi parcial, sem redução do texto. Então, apenas foi declarada a inconstitucionalidade da aplicação dos efeitos penais desse artigo no caso específico do porte de maconha para fins de consumo. Quanto a todas as outras drogas, isso não foi declarado. Então, continua a criminalização do porte de outras drogas para consumo, seja qual for a quantidade. O STF ainda fez outras deliberações nesse julgado e, primeiramente, foi no sentido de que o CNJ deverá articular para garantir o afastamento das sanções penais, criando inclusive protocolos para audiências com dependentes. Então, ou seja, os dependentes, os usuários de drogas,
será encaminhado para a rede pública com capacidade de análise, que aí eles deram um exemplo dos Centros de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, os CAPS-AD. E também houve um apelo aos outros poderes, no caso legislativo e executivo, a fim de que adotem medidas administrativas e legislativas para migrar do regime repressivo para um regime multidisciplinar. Então, o que o Supremo Tribunal Federal está defendendo é mesmo uma mudança de mentalidade de todos os poderes na repressão às drogas. Então, se destacou aqui a interdependência entre a prevenção ao uso, a reinserção social dos dependentes e com também a repressão da produção não autorizada e do tráfico de drogas. Então, para o STF, o foco do exercício da pretensão punitiva estatal deve estar aqui na repressão à produção e ao tráfico, certo? E não nos usuários, como também vinha acontecendo, né? Outra deliberação foi uma conclamação dos poderes para avanço no tema com foco na não estigmatização. Portanto, o foco no tratamento do usuário deve ser no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, mediante, então, um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas, além também da criação de uma agenda de prevenção educativa com programas de dissuasão e criação de órgãos técnicos na estrutura do Poder Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários e dependentes as medidas previstas em lei. Então, o STF adotou o entendimento no sentido de que o Executivo e o Legislativo devem criar estruturas que permitam uma análise multidisciplinar da situação dos usuários de drogas, portanto, se afastando do modelo puramente repressivo, que era o que vinha existindo. Já passando aqui para medidas mais concretas, o STF determinou a liberação de valores para concretizar a política pública e aí, com isso, foi determinada a liberação do saldo acumulado no Fundo Nacional Antidrogas, o FUNAD, e também determinou que futuros aportes não sejam contingenciados. E esses valores serão utilizados, por exemplo, em programas de esclarecimento. E, por fim, também foi consignado que deverá ser determinada a realização de mutirões carcerários para análise também de correção de prisões já acontecidas. E aí houve um convite, no caso, às defensorias públicas para que colaborem com o CNJ. Portanto, haverá aqui uma reanálise de todas as condenações por tráfico de drogas, nos casos em que a pessoa tinha como prova a posse de drogas abaixo de 40 gramas, no caso de maconha, né? Ou se fosse acima de 40 gramas que haja outros elementos. Então, é possível imaginar a existência aí no futuro de várias revisões criminais e também que vão resultar em várias solturas de pessoas que cumprem penas atualmente por essas condenações. E por fim, vamos passar aqui a análise dos principais fundamentos, e vou falar aqui os adotados pelo relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes. Ele adotou uma linha de argumentação que passou pelos níveis de controle de constitucionalidade adotados pela Corte Constitucional Alemã, e que adota 3 níveis de controle de constitucionalidade quando envolve a aplicação de direitos fundamentais. O primeiro seria um controle de evidência, ou seja, que se analisa a adequação, pelo que ele destaca que é preciso ter uma cautela na Suprema Corte para fazer essa análise, porque tem que haver uma grande margem de exercício, né, de autonomia dos outros poderes. Então, apenas uma inconstitucionalidade seria declarada se houver uma inequívoca inadequação. Mas há também os controles de justificabilidade, que aí é análise da necessidade das restrições a direitos fundamentais, e aí se considera, inclusive, quais foram as fontes do conhecimento utilizadas como fundamento para criar essa restrição
ao direito fundamental, que aí nesse caso, a propósito, o direito fundamental considerado é o direito à intimidade e à vida privada, que deles decorrem o livre desenvolvimento da personalidade e autodeterminação. Então, o controle de justificabilidade analisa se o legislador, ao estabelecer uma restrição ao direito fundamental, se considerou todas as fontes de conhecimento, quais foram as evidências científicas, no caso, consideradas, e destacou ainda aqui a importância do amicus curiae e das audiências públicas, porque aí podem trazer opiniões de diferentes prismas, né, diferentes ângulos sobre a questão em debate. E, por fim, há também o controle de intensidade, ou seja, se há uma proporcionalidade ou se a afetação, a restrição do direito fundamental, se aconteceu na intensidade que é necessária ao atingimento daquela finalidade pretendida, né? Ou seja, se seria possível atender a finalidade com uma intervenção menos intensa. Então, no caso, o ministro Gilmar Mendes destacou, ao analisar também o princípio da proporcionalidade, que a medida era inadequada, a criminalização do porte de maconha para consumo, porque gera estigmatização da pessoa. Então, essa pessoa que era muitas vezes tratada como traficante e mesmo diante de dados empíricos, como por exemplo o de que apenas 1,8% das pessoas que são presas em flagrante e 80% dos casos são de prisão em flagrante, mas apenas 1,8% das pessoas presas em flagrante com porte de maconha são envolvidos com organização criminosa. Ele apontou um estudo realizado no Rio de Janeiro e também que há um estudo em São Paulo que aponta também dados semelhantes. Então se cria esse estigma, porque afeta normalmente jovens de 18 a 29 anos, pardos ou negros, também com apenas primeiro grau completo. Então se cria um estigma, né, nessas pessoas de que, uma vez encaminhadas para o sistema penitenciário, que elas não têm capacidade de serem reinseridas no convívio social, e muitas vezes essas pessoas, vamos dizer, são perdidas para o crime organizado. Então há essa preocupação e então o ministro considerou que a medida era inadequada porque não vem atingindo a finalidade dela, que é a redução dos números, né? E ele ainda apontou dados que vêm apontando, na verdade, um crescimento no consumo de droga no Brasil, a despeito da criminalização. Então, partindo dessa premissa, concluiu que, além de inadequado, tem sido ineficiente. Então, se considera inadequado também porque não há nenhum foco atualmente, ou melhor, o foco estava totalmente na repressão e muito pouco na saúde e reinserção social das pessoas que são portadoras ou consumidoras de drogas. No aspecto da necessidade, né, do controle, que tem a ver com controle de intensidade, o ministro destacou que o direito à autodeterminação, né, ele deve ser preservado na medida do possível, e destacou que há diferentes alternativas para se coibir ou se desestimular o consumo de drogas. E aí a primeira alternativa seria a proibição com a aplicação de sanções criminais, ou seja, o encarceramento mesmo. A segunda, que seria mais leve, a despenalização, ou seja, apenas retirar a pena privativa de liberdade, que era o que já dispunha o artigo 28 da Lei de Drogas na situação de porte para consumo. Mas, no caso da maconha, se evoluiu, na verdade, nesse julgado, para a situação de descriminalização, né, do porte de maconha para consumo, pelo que devem ser aplicadas apenas sanções administrativas. E aí, no voto, foram apontadas experiências da Espanha, por exemplo, na qual
a aplicação de multa de 30 mil euros e suspensão de CNH. E em Portugal, que vem com a experiência desde 2001, lá tem, em caso de a pessoa ser encontrada com droga, em índice ali que caracteriza apenas porte para consumo, a apreensão e notificada a pessoa a comparecer à comissão de dissuasão. Então, é um sistema semelhante ao que foi agora adotado. E lá o resultado é qualificado como muito positivo. E uma última alternativa seria a adoção de políticas de redução de danos, que são políticas que são como de troca de seringas, de salas para uso seguro, ou tratamento assistido para dependência de drogas, ou seja, aquelas situações em que as pessoas são realmente dependentes químicos e que eles têm algum tipo de manejo do consumo de drogas pelo poder público, mas que são destinados a abolir o vício e restabelecer a saúde do usuário. Então, entre todas essas alternativas, foi adotado pelo STF essa da descriminalização, no caso específico do porte de maconha para fins de consumo. Por fim, cabe destacar que o ministro deixou claro que, em tese, é possível tipificar condutas que são de crimes de perigo abstrato. Crime de perigo abstrato, com uma definição adotada pelo ministro, é aquele em que não há uma efetiva violação do bem jurídico tutelado, nem também é necessária a prova de um risco concreto de dano a esse bem jurídico. Mas deve haver uma cautela na análise desses crimes para ver se eles não afetam os princípios da lesividade e da proporcionalidade. Espero que tenha ficado claro para vocês os pontos que foram debatidos nesse julgado e, após a publicação do acórdão, vou considerar a análise de todos os votos e gravar um novo vídeo. Então se inscreva no canal e clique no botão de curtir para difundir esse conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.